Pessoal, dando sequência aqui na matéria, né? A gente já está nos anos 90, tá? Então a gente passou aí por uma série de eventos nas décadas anteriores que culminaram na Rio 92 e uma série de outros eventos, tá? Eu já falei da Rio 92, comentei com vocês sobre a Agenda 21, né? E falta agora a gente falar do Protocolo de Kyoto, porque apesar dele ter surgido aí alguns anos depois, né, ele é de 97, 97, 98, tá? Ele foi importante para uma série, para algumas discussões e que até hoje a gente discute essas questões, tá? Então a gente vai falar agora do Protocolo de Kyoto, que vai ser o último tema da aula de hoje, tá? Porque senão fica muito material. E nos anos 2000 já começa uma nova mudança de paradigma que começou aqui no Protocolo de Kyoto, na verdade, tá? O que foi o Protocolo de Kyoto, tá? Novamente, várias nações se organizaram e o grande tema foi a redução de gases do efeito estufa. O que é legal é que na década de 70 teve o problema do clorofluorcarbono, os países perceberam que era sério e houve a redução, tá? Da utilização desses compostos. E aí chegou a década de 90, perceberam que estávamos emitindo demais alguns gases do efeito estufa, e pensou-se que, bom, se a gente conseguiu reduzir CFC, a gente vai conseguir reduzir esses gases também, tá? Então é um pensamento bem assim, plausível, né? E palatável, mas obviamente gerou uma série de discussões, tá? E aí a primeira discussão é quem iria reduzir o seu consumo de gases, tá? Gente, se a gente pegar os 10 países mais ricos do mundo, eles emitem 70, 75% desses gases na atmosfera. Ou seja, são esses países que já consumiram muitos recursos naturais e muitos que eles pegaram de outros países, né, via escravidão. Por exemplo, os portugueses vieram para o Brasil e mandaram madeira tudo embora para a Europa, né? Então, quer dizer, retiraram recursos de um lugar para mandar para outro lugar. Esses países ricos são aqueles que deveriam se propor a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Só aí já gerou problema, tá? Alguns países falaram, não, eu não vou reduzir, porque eu não acho certo, isso é coisa do passado, como se o passado não existisse, e falaram que não iriam reduzir. Não foram muitos países, mas alguns importantes brigam até hoje contra esses protocolos, tá? Mas a ideia é que esses países reduzissem a emissão de gases, e tem duas formas de você reduzir a emissão de gases. A primeira é você reduzir a economia, né? Porque assim você precisa gerar menos energia. E a segunda é desenvolvendo novas tecnologias. As duas envolvem dinheiro, tá? E muito dinheiro. Quanto maior é o país, né? Quanto mais rico, mais dinheiro isso vai envolver. Obviamente surgiu a necessidade de aplicar cada vez mais energia limpa, tentar alternativas para o transporte. Por quê? Até mais ou menos 1960 e 1970 ainda não tinha um montante de carros que tem hoje, tá? Então a maior parte da poluição vinha de indústrias. Hoje em dia, grande parte da poluição vem de carros, né? Vem do uso humano mesmo. Então, surgiu-se a necessidade de tentar fabricar carros com outras tecnologias, cada vez mais limpas também, e não somente em indústrias, tá? Promover fontes de energia renovável, eu acho que eu já falei outras vezes, só foi reforçado no Protocolo de Kyoto. Essa daqui é muito difícil. Por quê? Grandes empresas conseguem uma alta lucratividade por serem superaquecidas. Como assim superaquecidas? Ter um sistema de produção rápido, né? Então eles produzem muito em uma baixa escala, em um baixo tempo, período de tempo. Mas para você produzir muito, você precisa de robotização, você precisa de maquinário pesado, você precisa de muita energia para a indústria funcionar. Então, quer dizer, por mais que a ideia seja boa, as multinacionais, as grandes empresas, com certeza são prejudicadas nesse tipo de ação.
Então gerou, apesar da percepção de que deveria modificar a maneira de se ganhar dinheiro dessas grandes empresas, né, utilizando outras fontes de energia ou modos alternativos de produção, isso na prática não funciona muito bem. A empresa vai protocolar e vai enrolar isso o máximo que ela conseguir. E foi um dos problemas, tá? E foi interessante que nessa época, o vilão, entre aspas, da história, que era o gás carbônico, né, o CO2, alguns estudos foram demonstrando que não era o CO2, não sozinho, tá? E outros gases, como por exemplo o metano, entraram aí entre os gases mais danosos em relação ao aquecimento global, tá? E uma coisa que eu acho importante trazer para vocês é a palavra sumidouro de carbono. O que é um sumidouro de carbono? Ou algas nos oceanos, são algas nos oceanos, ou são florestas, né, ou árvores, vegetação de maior porte em ambientes terrestres principalmente, tá? Então, como assim sumidouro de carbono? São ambientes que capturam carbono, né, capturam, tá, carbono e alocam em biomassa, ou seja, esse carbono sai da atmosfera e fica na biomassa. E houve uma discussão em relação a esses sumidouros de carbono. Como assim uma discussão? Tem países que têm muita floresta, tem países que têm uma alta capacidade de sumir com o carbono na atmosfera, tá? Guardar esse carbono na atmosfera. E países que não. Se você pega alguns países da Europa, praticamente o que eles têm de floresta hoje foram replantadas, tá? Não tem florestas nativas mais. Alguns outros países como China e Estados Unidos têm grandes reservas, tá? Mas em relação ao tamanho do país, bem menos do que o Brasil, por exemplo. Já Canadá, que é um país muito grande também, mas tem clima frio na parte norte, tem uma população pequena, então eles têm muita floresta para a população ou para o tamanho do país que eles têm. Então, quer dizer, alguns países, né, têm essa capacidade de reter carbono, outros países nem tanto. Então, qual foi a ideia? Bom, se um país é rico e não vai conseguir cumprir as metas do protocolo de Kyoto, o que ele poderia fazer? Pega um país que conseguiu cumprir essa meta e sobrou, né? Por exemplo, Brasil, sobrou porque a gente ainda tem floresta amazônica, a gente ainda tem um pouquinho de cerrado, a gente ainda tem Pantanal e assim por diante. E aí esse país rico paga para o Brasil e meio que é uma compra, né? Olha, você conservou, você manteve suas florestas, então eu vou pagar para você isso. Essa discussão já tinha surgido anteriormente, mas no protocolo de Kyoto eles tentaram ratificar isso, né? Utilizar como se fosse um acordo internacional. A ideia é interessante, mas sempre que a gente tem uma ideia interessante, essa ideia precisa amadurecer e ela teve muitas falhas. Primeira falha, como que a gente vai medir isso? Tá? Como que a gente vai mensurar isso? A gente já tinha estudos, pesquisas, por exemplo, aqui no Brasil, falando de volume de floresta, de quantidade de floresta, mas biomassa não, de carbono não com especificações, tá? A gente tinha para tronco, mas e os galhos? Né? E a biomassa que fica nas folhas de plantas perenes? E a biomassa das raízes, que até hoje a gente não tem aí... não bateu o martelo, né, em relação aos diferentes domínios, biomas, fitofisionomias. Então, quer dizer, tem dificuldades, né? E aqueles países que são contrários ao protocolo de Kyoto, obviamente, jogaram a bomba nessas dificuldades. Mas não tem como medir, não tem como a gente comprar, tá? Como que eu vou comprar lá 3 hectares de terra? Eu não sei o tanto de biomassa que tem ali, às vezes do lado tem mais, tá? Então gerou uma série de discussões, tá? E a partir dos anos 2000, se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão perceber que houve muito, mas muito mesmo, um aumento muito grande de artigos científicos relacionados com o clima, tá? Com o clima, com biomassa, são tópicos que se tornaram comuns. E hoje em dia, se você manda algum trabalho relacionado ao aquecimento global, ele vai ganhar uma notoriedade maior, né?
uma curiosidade maior de quem está lendo. Então muita gente trabalha aí os efeitos do aquecimento para pequenos invertebrados, efeito de aquecimento para pequenos córregos, efeito de aquecimento para grandes rios e assim por diante, tá? Então vocês, se fizerem uma pesquisa rápida na internet, vão ver que gráficos, né, e mais gráficos, estudos e mais estudos têm utilizado essa temática do dióxido de carbono, do gás carbônico, do sequestro de carbono, de gás de efeito estufa e assim por diante, tá? Eu trouxe aqui dois gráficozinhos que eu achei interessante mostrar para vocês e eu quero que vocês procurem o Brasil nesses dois, tá? Procurem o Brasil aí. Esse primeiro gráfico, né, fala das maiores emissoras de dióxido de carbono no mundo, tá? Não tem então metano, não tem outros gases que eu ainda vou falar um pouquinho deles. Cadê o Brasil? Não tem, tá? China, um país que se industrializou tardiamente, mas hoje é um dos maiores países industriais do mundo. Estados Unidos, União Europeia como um conjunto, tá? Índia, que cresceu muito, né, é o segundo país mais populoso. Rússia, Japão, que é um país pequenininho, mas, né, tem uma alta emissão, principalmente pela produção que eles têm, né? E alguns países isolados aqui, Alemanha, Irã, Coreia, Arábia Saudita, Canadá e assim por diante. Então, quer dizer, o Brasil seria um país que ele teria créditos de carbono para fornecer para o resto do mundo. Então, seria um país beneficiado com essa questão. E teve aqui no Brasil alguns projetos, tá? Alguns projetos da França, alguns projetos da Inglaterra, que financiaram áreas no Brasil para se fazer estudos e verificar o tanto de biomassa que realmente se guardava ali, tá? Então teve investimento sim, mas bem menor do que eu diria o esperado após um mega evento que foi o Protocolo de Kyoto, tá? Infelizmente, perceber um problema é muito mais fácil do que solucionar, mitigar aquele problema. Então, foi uma boa iniciativa, eu achei uma boa iniciativa, mas como a gente ainda vai ver, teve falhas, tá? E cadê o Brasil aqui nesse segundo? Bom, sempre que você vai levantar a tabela, né, olha o título, impacto do aquecimento global no PIB per capita. Como assim impacto do aquecimento global? Se você está num país quente, que tem um regime de chuva sazonal, né, então não chove todo dia ou não chove em todos os períodos do ano, e esse país aquece, aumenta a temperatura em 2, 3, 4 graus, o regime de chuvas vai mudar. Algumas regiões vão chover demais em um curto período de tempo, então vai ter mais enchentes. Outras regiões, pelo fato das chuvas serem irregulares, podem ficar aí muitos dias sem ter chuva, né? O Brasil entra nisso, tá? Entra nessa questão. Ah, mas na Amazônia diz que chove quase toda semana. Na Amazônia, mas e o resto do Brasil, né? E o Brasil Central, e o Nordeste, e o Sul do país, tá? É diferente, é bastante diferente o regime de chuvas nessas regiões. E o Brasil é um país prejudicado por esse aquecimento global, por quê? Foi se percebendo ao longo dos tempos que algumas regiões do Brasil foram ficando mais quentes, e aí a gente precisava ter plantas que conseguem suportar esse calor, tá? Sendo mais quentes, tem mais pressão por evapotranspiração, então a planta precisa de mais água, porque ela está sendo pressionada, né, pelo calor a perder água. E aí você precisa de tecnologia, você precisa de cultivares cada vez mais diferentes, né, mais tolerantes. E algumas regiões do Brasil literalmente chovendo menos, tá? Não somente tornou mais irregular o regime de chuvas, mas começou a chover menos. E aí não precisa nem falar dos problemas que isso vai acarretar. Então o Brasil é um país que perde com o aquecimento global. Olha que interessante, né? Ele ganha, entre aspas, né? Porque se a gente utiliza o sumidouro de carbono como argumento econômico, o Brasil é um país que tem sumidouro de carbono para vender, para dar e vender, né? Para dar não, para vender, vamos ser espertos. E existe alguns países que são países mais frios, e os primeiros trabalhos que eu li falavam do Canadá. Canadá é um país frio, pessoal. Se você pegar a população do Canadá, o Canadá fica exatamente em cima dos Estados Unidos. O sul do Canadá ele é bem povoado, ok, tá? Principalmente a parte leste do Canadá, mas o norte não, porque é muito frio. E lá tem florestas, tá? Tem florestas frias nessa região mais fria.
Mas o que acontece? Se o clima da Terra fica mais quente, o clima no Canadá fica mais ameno. Era muito frio, começa a ficar menos frio. Mais plano, maior a produtividade, mais áreas agricultáveis, menos terras que vão congelar. Então facilita tudo, tá, gente? Facilita tudo. Vou dar um exemplo do Alasca, né, que ele fica ali a oeste do Canadá. O Alasca tem uma das maiores jazidas de ouro do mundo. Tem lá no Alasca. Mas eles não conseguem trabalhar no inverno, porque congela o solo fica congelado, eles não conseguem trabalhar. Se você reduz o período de congelamento por causa do aquecimento global, o maquinário lá vai conseguir funcionar tranquilamente, vai conseguir perfurar o solo. Então você aquece a economia de algumas regiões, tá? Então o aquecimento global, quando a gente fala em aquecimento global, não é ruim para todo mundo. Não é ruim para todo mundo, tá? Inclusive muitos pesquisadores da Inglaterra, da Irlanda e alguns pesquisadores da Europa ali fizeram estudos demonstrando que em algumas regiões da Europa o aquecimento econômico era benéfico. E aí você fala isso para aquela população, eles vão achar que tá bom, deixa aquecer. Por quê? Porque dane-se o resto do mundo, entendeu? Então esse pensamento de se eu saio ganhando e o resto perde, tá bom, que é o pensamento que infelizmente ganhou força, né, a partir aí dos últimos anos, principalmente por conta dos Estados Unidos, né, pensamentos aí, se a gente está bem, o resto que se lasque, assim por diante, começou a propagar com certa força na sociedade. E muitos cientistas são culpados um pouco disso, tá? De não explicar direito que se é bom para alguns, é péssimo para outros, tá? Pensem em vocês, perguntinha para vocês. Qual continente vocês acham que é o maior prejudicado pelo aquecimento global? Pensa só um pouquinho. Vocês acham que é a América do Norte, que tem Estados Unidos, Canadá, México? Você acha que a Europa vai ser muito prejudicada? Vai ser a África, que é onde estão os países em regiões quentes e regiões pobres, tá? Esses vão ser os maiores prejudicados. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente lê alguma notícia, e vocês vão ter que fazer isso, tá? Não somente ao longo da disciplina, mas ao longo da vida de vocês, de não ler e acreditar tão fielmente naquilo. A pessoa vai escrever de uma forma que você entenda da maneira que a pessoa quer, mas tem que prestar atenção porque às vezes tem uns por trás, tá? Eu achei bastante interessante alguns gráficos, eu trouxe só esses dois para a gente não estender muito no histórico, tá? No histórico aqui da gestão ambiental. Pessoal, para quem manja de efeito estufa, pode pular esse slide, mas eu vou fazer uma explicação porque eu acho interessante e importante para vocês verem o mecanismo de aquecimento. Porque isso não é explicado em livro didático de uma maneira muito fácil, tá? Pelo menos eu não tive isso explicado, fui entender isso depois de velho. Eu novamente fiz aquela coisa, né? Eu peguei vários vídeos na internet e fui editando. Depois vocês me falam se essas edições aí ficaram mais ou menos. Bom, basicamente a gente tem dois tipos de luz que a gente vai trabalhar aqui. A primeira é a luz ultravioleta. E a luz ultravioleta, elas têm um comprimento de onda curto. Tá? Como assim um comprimento de onda curto? Ondas são essas oscilações da luz. Tá? Então eu tenho um comprimento de onda curto. Não é visível ao olho nu, tá? Não é visível ao olho nu, não é que nem o vermelho, o violeta, o verde, assim por diante. E elas têm uma grande quantidade de energia, tá? Porque ela vem, tá, com muita onda, né? Imagina o oceano, né? Ela vem com muita ondinha, então ela vem com muita energia. Quando essa energia bate em alguma superfície ou em algum gás, tá? Essa energia é absorvida por essa superfície ou por esse gás. Quando ela é absorvida, ela faz essa superfície tremer, porque luminosidade é energia aumenta a temperatura dos corpos e faz esses corpos tremerem. O corpo tremendo, se ele for tremer muito, ele se quebra. Então, qual que é o mecanismo que esses corpos utilizam? Eles absorvem parte da energia e devolvem para o meio ambiente, tá? Devolvem na forma que a gente fala que é calor. Mas, na verdade, esse calor, tá, gente?
esse calor que a gente fala, é energia em comprimentos de onda longo, tá? Comprimentos de onda longo. Dá uma olhada aqui, dá para ver que a onda aqui, ó, ela tá mais espaçada do que aqui, tá? Então, esse calor emitido em comprimento de onda longo, ele vai ser emitido depois da absorção por algum corpo. E isso gera calor, tá? E esse calor pode ir embora da atmosfera, tá? Ele pode ir embora da Terra para o universo e aí resolvido, né? Mas é importante que parte desse calor fique, porque a gente precisa manter a temperatura aqui da Terra em determinada quantidade. O que acontece é que quando esse calor está indo embora, esses raios ultravioletas de comprimento de onda longa estão indo embora, ele pode bater em gases, tá? Gases que estão aqui na atmosfera. Alguns desses gases, como por exemplo o nitrogênio, tá? Não consegue absorver uma grande quantidade de raios, tá? O raio passa pelo nitrogênio, é só duas moléculas, o raio passa pelo nitrogênio e ele não consegue absorver esses raios, esses comprimentos de onda longa aí. Mas outros gases, como esse daqui, ó, tá? Que é o CH4, esse daqui que é o O com 2 oxigênio, vamos ver se eu acho um carbono aqui, não tem. Aqui, ó, esse que é o CO2, que é o gás carbônico, então o metano, água, tá? Vapor de água e gás carbônico, eles conseguem, né, pela conjuntura das moléculas, né, dos átomos que tem ali, eles conseguem absorver energia, não se quebrar, às vezes se quebra, mas eles conseguem não se quebrar e reemitir essa energia. É aí que mora a questão. Quando o raio ultravioleta, né, de comprimento de onda longo está saindo da atmosfera e bate num desses gases, ele bate num desses gases, o gás absorve e reflete parte do calor. O que acontece é que ele pode refletir esse calor, reemitir esse calor para baixo, para o lado, para cima, tá? Se ele emitir para o lado, para baixo, né, ou qualquer uma das direções aqui dentro da atmosfera, o calor é retido, tá? E quanto mais eu tenho dessas moléculas aqui, maior é a retenção de calor nessa camada. Então, a gente tem o efeito estufa, ou seja, é como se a gente tivesse um monte de gases e esses gases retêm o calor que está aqui embaixo, tá? É o mesmo que a gente usa para casa de vegetação, manter a temperatura em casa de vegetação. Então, quer dizer, o aumento do número, da quantidade desses gases aumenta essa reflectância, né, de comprimento de onda longo da luz que vai ficar aqui nessa camada, tá bom? Aqui era só falando da quantidade de nitrogênio e oxigênio, mas esses dois gases não conseguem absorver muito, tá? E aí o que acontece? A gente tem uma baixa concentração de gás carbônico, de vapor de água, de metano, que são os principais gases que a gente vai falar aqui, na atmosfera, em relação ao nitrogênio, tá? Em relação ao oxigênio, ao N2 e ao O2. Então, quer dizer, se esses gases aumentam muito, o efeito deles pode ser realmente grande. Só que a Terra é imensa, a Terra é gigante, então eles aumentam muito, só que ao longo de décadas, tá? Então não ao longo de anos. Mas vamos supor que a quantidade de dióxido de carbono suba a ponto de dióxido de carbono, água, metano e outros gases do efeito estufa, suba até ficar 5% da atmosfera. Quais as consequências? Aí os estudos estão tentando demonstrar isso, tá? Então é bastante interessante esse esquema, tá? E eu acho interessante estar trazendo isso para vocês, tá? Aqui eu acho que só vai mostrar que o nitrogênio e o oxigênio não conseguem, tá? Os raios passam e por esses gases eles não retêm muito calor, então eles participam um pouco do efeito estufa, quase nada, tá? Cada gás tem uma participaçãozinha, mas alguns é 0,0000000, então não participa quase nada. O metano, ele é o maior causador do efeito estufa, então uma molécula de metano consegue aumentar mais o efeito estufa do que uma molécula de gás carbônico. Mas como a gente tem muito mais gás carbônico na atmosfera, acaba que o gás carbônico é o que mais causa o aquecimento, tá? Wagner, mas e a água, tá? Por que
Por que a gente não fala em reduzir o consumo de água? Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Ou reduzir a evapotranspiração? Pessoal, desses gases aqui, a água, quando vai para a atmosfera, ela pode voltar para a Terra por via chuva, tá? Então ela volta para a superfície da Terra via chuva, que não acontece aí, por exemplo, com o metano, tá? O gás carbônico ele pode voltar via sumidouro de carbono, né? Via fotossíntese, literalmente. Mas tirando isso, ele não volta sozinho, ele precisa de alguma coisa. Então, na verdade, a água ela é importante em que sentido? A gente chama de feedback positivo, tá? Ó, aumenta a quantidade de gás carbônico, aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura, tem maior evaporação dos oceanos. Se tem maior evaporação dos oceanos, tem mais água na atmosfera. Então aí a água passa a contribuir com o aquecimento global. Mas a culpa não é dela, a culpa é do carbono, tá? Do gás carbônico, tá? Ou dos outros gases. Quando eu falo culpa é nesse sentido, né? De aquecimento. Culpados somos nós, né? É o ser humano que utiliza aí. Esses gases aqui, ó, só para demonstrar aqui no esqueminha, eles conseguem absorver os raios de comprimento longo e eles reemitem, tá? Esses comprimentos de onda e parte deles volta para a atmosfera. Isso é meio que aleatório, tá? Não dá para você prever direito, né? Se a luz bate onde que vai esse calor. Então ele é irradiado randomicamente, tá? Só que parte fica presa aqui na nossa atmosfera, né? Fica aqui nessa região e aquece, tá? Aquece ainda mais essa região aqui, além do que é necessário para a sobrevivência do ser humano em algumas situações, tá? Houve uma disparada na compra de ar-condicionado nas últimas décadas, né? Por que será, né? Aqui é um esqueminha, né? Um outro esqueminha mais mostrando aí uma visão do universo, tá? Mostrando a Terra redonda, tá? Aqui está o Sol, é só uma representação, tá? Mostrando que esses comprimentos de onda eles podem bater na atmosfera e voltar, tá? E conforme você aumenta a quantidade de gases, mais vezes vai acontecer isso, né? Do calor bater e voltar e ficar retido aqui na Terra. E aí vocês vão ver que a Terra vai aumentar a temperatura dela, tá bom? Então eu achei bastante interessante. Aqui a Terra começa a ficar vermelha só como representação, tá? É meio avermelhada aqui. Nossa aula. Então assim, eu quis mostrar isso para vocês entenderem de uma forma melhor. Porque a gente está vivendo num mundo onde vão ter pessoas que vão falar assim, isso não existe não, isso não acontece não. E aí você tem que explicar para a pessoa, tá? O que acontece, o que não acontece. E é claro, tem alguns efeitos desses gases que ainda não são perfeitamente estudados. Por exemplo, se eu emitir 1 tonelada de gás carbônico, vai aumentar exatamente quanto de temperatura em Goiânia? Não sei. Às vezes em Goiânia aumenta mais, em outra cidade aumenta menos, tá? Mas que aumenta, ok? Então eu já expliquei. Olha aqui que interessante. Eu vou mostrar alguns gráficos aqui para vocês. Esse gráfico aqui é a temperatura global, tá? Ao longo aí de 1880, quando começaram medições, datações, né, da temperatura. Isso aqui é a temperatura média, tá? Tanto usando dados do meio ambiente, de superfícies terrestres e aquáticas também, tá? Então aqui, ó, se você está nessa linha, significa que você está dentro da média de temperatura do século XX, tá? Então de 1900 até dos anos 2000 ali. Se você está acima, significa que você teve mais calor, a temperatura foi maior do que a média, tá? Então, beleza, né? Gráficozinho aqui mostrando que a temperatura da Terra, aqui perto da Segunda Guerra Mundial aumentou bastante, depois diminuiu, voltou a aumentar, tá? Às vezes dá umas quedas assim, pessoal, porque tem El Niño, tem Laninha, tá? Então às vezes dá umas quedas meio diferenciadas aí. Mas a gente vai usar como padrão mais ou menos um valor médio. E aí, a primeira pergunta, né?
Será que esse aumento da temperatura pode ter alguma coisa a ver com o espaço? Sei lá, será que a Terra está orbitando de um jeito diferente e captando mais luz? E aí, essa variação na órbita da Terra está aqui nesse azul. Notem que não parece ter muito a ver com o que aconteceu aqui, né? Então não parece ser por causa da órbita da Terra, que é uma das teorias. Uma outra teoria, será que é culpa do Sol? Aqui a gente tem também a emissão de raios solares, né, nos anos 90 até os anos 2000 aqui, e parece que ele manteve constante, tá? Então não parece ser o culpado. Eu já ouvi gente falar assim, é porque o Sol estava mais forte. Eu já escutei isso já algumas vezes na minha vida. Será que a ação dos vulcanos, teve um estudo que demonstrou que dependendo da força dos vulcões, se vários estourarem ao mesmo tempo, isso pode aquecer, tá, a temperatura do planeta. Então é uma outra teoria. Mas novamente, se a gente for ver aqui a sequência, ó, a da atividade, liberação de atividades vulcânicas, né, com liberação de gases, não segue a mesma linha, tá? Não segue a mesma tendência da temperatura. E se a gente combinar tudo, né? Porque às vezes é uma soma de fatores, né? Vulcão, raios solares, a órbita da Terra, tudo isso mudando. Mesmo assim, ó, esses fenômenos naturais, né, que a gente não consegue controlar, não segue, tá? Não segue a linha de aumento de temperatura. Uma outra pergunta, tá? Será que tem a ver com o desflorestamento, né, com a devastação de grandes florestas? Realmente, aqui, a devastação de grandes florestas, né, seguiu-se uma média, né, mais ou menos ao longo do século XX, e depois foi caindo um pouquinho. Né, o ser humano começou a utilizar outras formas de energia e assim por diante. Então não parece ser o culpado. Na verdade, né, a redução de desmatamento ela é boa, tá? Porque quando você reduz o desmatamento, você vai ter mais biomassa nas árvores. Então tem um efeito, na verdade, positivo, tá? Essa redução do desmatamento aqui. Será que é por causa de poluição, né? O ozônio, por exemplo, é um gás da camada de ozônio, né? Que vamos supor que ele aumente demais, seria um gás aí, apesar de natural, né? Poderia causar problemas. E na verdade não, né? Na verdade, a partir da década de 70 aqui, ó, teve alguns aumentos, mas depois diminuiu. Então, assim, também não é culpa do ozônio, tá? Será que é culpa de aerosóis? Isso aqui eu acho importante, porque eu acho que não é todo mundo que ensina isso daqui, não. Pessoal, aerosóis como o CFC, por exemplo, eles têm um efeito inverso dos gases do efeito estufa. Olha que interessante. Eles causam uma série de problemas, como, por exemplo, a destruição da camada de ozônio, mas eles também permitem, né, se eles destroem a camada de ozônio, e o ozônio é um dos gases que consegue reter raios, né, de comprimento de onda longos, então o que acontece? Mais calor é emitido para a atmosfera. Então, a partir do momento em que foi reduzido o uso desses aerosóis, como o CFC, por exemplo, isso foi bom porque diminuiu a temperatura global. Né? Teve um efeito para que a temperatura global não subisse tanto. Olha que interessante, né? Ele é problemático por destruir a camada de ozônio, mas ao mesmo tempo ele tem um efeito, entre aspas, benéfico, porque ele permite que mais raios vão embora da Terra, tá? Mas ele é mais nocivo do que benéfico. Mas eles tiveram uma importância muito grande, tá? Para que em alguns anos, né, alguns períodos de tempo aí no século XX, principalmente quando eles foram banidos a partir de determinado momento, para que a temperatura não aumentasse tanto. E tem alguns estudos que falam sobre isso, bastante interessante, tá? Tudo em inglês, tudo em inglês. E aí? Tá, então se não é nada do que a gente falou acima, e em relação aos gases do efeito estufa? Se a gente olhar aqui uma concentração de gases do efeito estufa, nota que ele aumenta a mais acima da temperatura global, tá? Usando as métricas que eles utilizam. Aí você fala assim, tá, tudo bem, parece que gás de efeito estufa realmente contribui. Mas por que a temperatura não está em cima aqui, ó, seguindo bonitinho? Que é um dos argumentos que alguns presidentes utilizaram, né? De outros países ali, para falar que não, às vezes não é gás de efeito estufa, não, olha lá. Ele está aumentando mais do que a temperatura, tá?
E aí é que veio a explicação, eu achei bastante interessante esse site aqui, porque ele é baseado em estudo científico. Se você colocar os gases do efeito estufa, eu vou voltar aqui para a gente ver de novo. Se a gente colocar os gases do efeito estufa e todos esses outros fatores acima, em uma coluna só, tá? Em um gráfico só, olha o que acontece. Tá? Aqui, ó, land use e os aerosóis, eles reduzem a temperatura, enquanto que os greenhouse, né, os gases do efeito estufa, aumentam a temperatura. Se a gente usa uma média desses fatores, a gente vai ver que a sequência é muito próxima, tá? É muito próximozinho aqui a emissão do aumento da temperatura. Então, realmente, os efeitos humanos são os causadores desse aumento da temperatura global, tá? Aqui mostrando aqui, se a gente juntar todos os fatores, né, a gente vai ver que os fatores humanos, antrópicos, são os principais ali, porque esses daqui, os naturais, eles não mudam quase nada. Ou seja, gente, não tem muita discussão se a culpa, entre aspas, da emissão de gases de efeito estufa, se isso é natural, se não é natural, e se o aumento da temperatura é uma intervenção humana. É uma intervenção, está demonstrado, tá? O que não se sabe ao certo é exatamente a quantidade de gases que é emitido pela quantidade de aumento. Isso não tem uma fórmula perfeita, mas tem estudos que têm demonstrado algumas projeções, tá? Fechar aqui, vamos voltar à nossa apresentação. Eu quis explicar isso para vocês, para deixar bem claro e para dar argumentos para vocês aí conversarem e convencerem outras pessoas. Bom, vamos lá para o fechamento da aula de hoje. O protocolo de Kyoto deu certo? Gente, foi desenvolvido, né, um mecanismo de desenvolvimento limpo, que é aquele onde a gente tem créditos de carbono, e esses créditos de carbono, um país que consegue reduzir a emissão desses gases, ou porque está usando tecnologia limpa, ou porque tem sumidouros, tá, de carbono, poderia estar vendendo esses créditos para países que não conseguiram bater suas metas. Mas isso gera um problema, tá? Isso gerou aqueles problemas que eu falei entre países ricos e pobres, mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Porque, querendo ou não, é mais ou menos você falar assim, ó, o país menos desenvolvido não faz indústria que polui, não. Planta árvore, porque a gente vai continuar poluindo e desenvolvendo nosso país e aquecendo nossa economia. É mais ou menos isso, né? Então, não funcionou direito, mas começaram assim, além de não funcionar direito por causa desse argumento econômico, também tem a questão da gente não ter as fórmulas perfeitas, né, equações perfeitas para mensurar a quantidade de biomassa que tem nas florestas, biomassa que tem em oceanos, biomassa que tem em raízes, tá? A maioria dos estudos é feito com árvore, não é feito com planta de menor porte, então vários problemas. Então não deu muito certo não. Tá? Foi uma das metas do protocolo de Kyoto é que deveria ser reduzido em 5% a emissão de gases do efeito estufa. Alguns países ficaram muito próximos da meta, mas vários não. Tá? E aí aumentou o número de países não aderentes. Quando eu falo países não aderentes, não é o país inteiro, tá? Mas o governo daquele país se posicionando contra ou falando que esse protocolo aí não é de nada, tá? Então não quer dizer que é o país como um todo. Então às vezes a gente critica, né, e fala assim, os Estados Unidos é contra o protocolo de Kyoto. Não é todo os Estados Unidos, tá? Às vezes aquele governo é contra o protocolo de Kyoto, mas outro governo, né, foi a favor. Mas algumas empresas, muitas empresas são a favor. Então não é, quando a gente coloca país contra e o país a favor, é o apoio que o governo dá, tá? O Brasil, ele modificou algumas tecnologias, eu acho importante mostrar que a gente melhorou em alguns aspectos, mais investimento no biodiesel, né? Então hoje, por exemplo, a nosso combustível, gasolina, tem um pouco de biodiesel nela, né? A gente também utiliza álcool, que é menor poluidor do que compostos derivados do petróleo. Aumentou muito a quantidade de pequenas centrais hidrelétricas, apesar de que, quando mal feita, causa impacto muito grande também, mas quando bem feita tem uma certa redução. Temos investido mais em energia eólica. Faz uma pesquisa rápida aí, você vai ver que a energia eólica é a que mais vem crescendo no Brasil. Utilização de carros flex, tá?
utilização de carros elétricos, né, em detrimento do movido a petróleo. O grande problema é que ainda hoje o petróleo manda no mundo, tá? Ainda hoje tem alta do dólar por causa do petróleo, tem baixa do dólar por causa do petróleo, né? País aí que consegue extrair petróleo. Então, por que uma coisa, quando eu estava na graduação, anos 2000, tinha conversa que não, daqui a 20 anos os carros vão ser todos elétricos, porque é para onde está caminhando, né? Mas os países que têm petróleo não deixaram, tá? E literalmente fizeram uma pressão muito grande e alguns desses países, como Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita, Brasil, Venezuela, uma série de países ali, literalmente, por começar a ganhar dinheiro, né, com derivados do petróleo e assim por diante, e por ter petróleo, né, já ter a tecnologia para extração e tudo mais, tá? É tudo mais complexo do que eu estou explicando. Tem uma pressão enorme no mundo para que não se mude tão rápido assim, tá? Mas deveria, né? Baseado nos estudos, já deveria ter acontecido, mas você pega o Wagner, por exemplo, né? Eu tenho um carro e ele é álcool, gasolina. Eu não comprei um carro elétrico, por exemplo. Primeiro que eu não tenho dinheiro, carro elétrico é caro pra caramba. Segundo que o Brasil não tem suporte, né, para troca de bateria. Você não vai no posto, liga seu carro na tomada, né? Então, assim, fica lá esperando. Então, recarga de... É complicado isso. A gente tem problema de recarga de celular, imagina recarga de bateria de carro. Então, assim, é tudo mais complexo, tá? Mas se esperava que essas tecnologias já estivessem mais presentes aí na nossa vida, tá? Bom, o protocolo de Kyoto deu certo? A resposta é não, tá? Ou pelo menos não em partes, porque por causa dessas várias brigas, muitos países não reduziram a quantidade de emissão de gases de efeito estufa que estava planejado, mas às vezes reduziu um pouquinho, mas menos do que estava planejado. E aí o que acontece? Essa proposta do sumidouro de carbono começaram a perder peso, tá? E na próxima aula da semana que vem eu vou começar com a conferência de Joanesburgo. Na próxima aula eu termino o histórico, tá, gente? Eu entendo que às vezes vocês não gostam muito do histórico, mas é importante para vocês terem mais arcabouço, tá? E eu vou passar hoje de novo um artigo para vocês lerem. Todos esses artigos caem na prova, tá? E na conferência de Joanesburgo, o que eles perceberam? Gente, não adianta a gente ficar pensando só em sumidouro de carbono. A gente tem mesmo que reduzir as emissões e ter energia limpa suficiente para que essas emissões fiquem controladas. Não é zerar, não é não enviar gás do efeito estufa, mas mandar uma quantidade que o planeta consiga reabsorver de alguma forma. Ou enviar uma quantidade que não aumente a temperatura de uma velocidade muito grande, tá? E então foi uma meio que mudança de paradigma, né? O mundo estava caminhando para o sequestro de carbono, todo mundo começou a falar de sequestro de carbono. A partir da conferência de Joanesburgo, por causa de muitas brigas que o protocolo de Kyoto surgiu, eles pegaram e falaram assim, não adianta ter sumidouro só não, a gente tem que reduzir mesmo, e os países que não reduzirem têm que arcar com as consequências, ou pagar créditos, ou fazer alguma coisa, tá? Mas tem que reduzir, não tem desculpa para não redução, tá bom? Pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu só vou fazer mais um videozinho explicando exercícios aí, porque eu vou colocar mais exercícios no Google Formulários, tá bom? Abraço, tudo de bom.